Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos a seguinte situação. Uma corda presa ao teto suspende uma bola que ela é maciça, né? E abaixo dessa bola vai existir um outro barbante que é idêntico ao primeiro. Essa questão do idêntico é importante, por quê? Porque daí a gente pode igualar forças de tensão, a gente pode igualar densidades lineares da corda, comprimento, tudo isso que influencia, né, massa, na força de tensão final distribuída pela corda. Então, ali fala, né, que no primeiro caso, ela aplica a força gradativamente, ou seja, ela começa com a força pequenininha e vai aumentando, e daí o superior se rompe. O maior influenciado é o barbante superior. E ela diz que quando ela aplica essa força bruscamente, né, toda aquela força bruscamente, então é o barbante inferior que se rompe, é o barbante de baixo que vai ser o maior influenciado. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que nessa força inferior aplicada gradativamente, ela começou pequena e foi aumentando, tá? E quando essa força é aplicada bruscamente, ela é toda a força aplicada assim muito rapidamente, tá? Daí agora a gente vai pensar assim, ó. Todo o corpo, quando ele está em repouso, ele tem o que a gente chama de inércia. A mesma forma ele tem também quando ele está com velocidade constante, tá? Toda situação de equilíbrio, que ou é repouso ou é velocidade constante em movimento retilíneo, ele vai ter isso que a gente chama de inércia, que é a tendência que esse corpo tem de continuar, né, como ele estava. Então, quando você puxa esse corpo para baixo, essa bolinha aqui, essa esfera, ela vai ter a tendência de continuar como ela estava, ou seja, vai surgir como se fosse uma força contrária de mesmo valor ao que está sendo aplicado aqui, na expectativa, né, de fazer com que esse corpo não vá, né, que ele fique parado. Então, daí, ó, essa força de inércia vai tender a tentar, né, se anular com essa força aplicada. Mas chega um momento em que o corpo, né, a força, aqui ó, o corpo ele passa a receber uma força suficientemente grande que faz com que ele realmente entenda, não, eu vou aplicar essa força. E daí a inércia diminui, tá? Então, o que que vai acontecer? Quando eu tenho a força aqui, ó, essa força vai começar pequenininha e terminar grandona. Então, quando eu aplico essa força pequenininha, vai surgir uma inércia pequenininha aqui na outra extremidade da bola. Se eu puxo ela com uma força pequena para baixo, ela vai ter uma inércia pequena para cima. Ou seja, ela tende a ficar mais estável, né? Por quê? Porque quando as forças são pequenas, a influência delas não é tão grande, obviamente, né? Então, conforme eu vou puxando essa esfera para baixo, essa força de inércia, né, faz com que a força se transmita aqui para o outro barbante e ele também seja puxado para baixo. Porque daí, ó, é como se eu estivesse puxando a esfera para baixo e a esfera, né, para também puxar. Qual vai ser a atuação dessa força de inércia? Vai ser o momento em que ela puxa o barbante e o barbante, por reação, vai puxar ela para cima. Quando ele puxa ela para cima, é o que vai corresponder a essa força de inércia, tá bem? Então, conforme, né, essa força vai sendo aplicada pequenininha, que é uma força que ainda não é capaz de romper os barbantes, vai havendo essa transmissão, né, das forças do barbante para a esfera, da esfera para o barbante. Então, essa força acaba se concentrando aqui no barbante de cima, e como ele já está mais tensionado por suportar o peso dessa esfera, né, esse barbante de cima ele já suporta uma tensão maior do que o barbante de baixo, porque além de tudo ele tem que segurar a massa dessa esfera.
Então, esse barbante, por receber uma tensão maior, ele acaba se rompendo. E esse barbante aqui de baixo, por ele estar sujeito a uma força pequenininha que vai aumentando aos poucos, né? E essa força sendo transmitida aqui para cima, ele não rompe. Quando nós fazemos muito rápido, nós aplicamos essa força muito rápido, né? Que é a força que, tipo, se eu chego e dou um socão assim, sabe? Que a força é bem bruscamente, então eu vou ter essa força aqui para baixo, né? E eu vou puxar essa bola para baixo também, mas a inércia dela que vai estar para cima também vai ser muito alta. Então, se eu tenho, né, rapidamente uma força muito baixa, muito alta para baixo e uma força muito alta para cima, é como se eu puxasse o barbante para baixo e a esfera puxasse o barbante para cima, tudo com forças muito altas que já não tem mais condição de equilíbrio. Então, o barbante aqui acaba se rompendo, porque eu vou ter uma força grande para baixo e uma força grande para cima. É como se eu pegasse a extremidade dele assim e rompesse, né? Um puxa para o lado, um puxa para o outro. É um cabo de guerra, basicamente. Tá? Então, quando essas forças atuam muito rápido, que já tu aplica a força toda de uma vez só, né? Que não tem essa transição da força pequena com a inércia, até encontrar um equilíbrio que você vai aumentando essa força, a inércia vai aumentando, né? Até que um ponto ali que vai se romper, porque a força não vai ser suficientemente grande, porque essa inércia acaba se equilibrando com a bola. Então, aqui, ó, que você vai ter essa força muito grande, essa inércia vai estar muito grande puxando também, né? E essa inércia é tão grande que ela não consegue nem ser transmitida, por mais que vai existir, né, a força aqui do barbante puxando ela para cima, que vai ser a força de inércia, ela vai atuar tão rápido que logo quando esse barbante aqui se rompe, essa força vai deixar de existir e aqui em cima continua tudo normal. Contudo, né, esse barbante aqui ele vai suportar uma força enorme, porque vai ser a força para baixo e a inércia grandona para cima. Por isso que ele vai se romper, porque toda a força é aplicada nele, né, num instante de tempo só. Não há essa transição aqui para que comece pequenininha, essa inércia não haja com o efeito rebote, né, que a gente chama, que é puxar o corpo para cima. Não sei se você tiver a oportunidade de fazer algo semelhante a esse experimento, se você vai ver que se você puxar, ou se você já fez isso alguma vez na sua vida, né? Quando você puxa, a bola faz meio que isso aqui, ó. Faz um movimento pequeno oscilatório, porque é por causa da força de inércia que ela teve quando ela tentou ficar ali na posição em que ela estava, tá? Então, o que que vai acontecer? Com essa força grandona, obviamente a corda não vai suportar toda a tensão que vai ser aplicada a ela proveniente da força mais a inércia, então ela vai se romper. Nessa situação aqui, né, não é que a força não vai estar sendo aplicada, é uma questão de que a força vai conseguir ser transmitida tranquilamente até a corda aqui de cima, e essa daqui, por estar mais tensionada do que essa, aí sim ela vai se romper. Essa força aqui, né, no momento em que ela tenta ser transmitida para a corda de cima, essa corda aqui de baixo já se rompeu, né? E já deu para bolinha. Não vai mais, a força já vai deixar de ser aplicada, e aí ali em cima já entra em equilíbrio novamente. Tá bem?